A todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Eita, o barulho tá até Bíblia nova, é? É mesmo. Aí, tá vendo? Esqueci em casa, a casa dele já é santo, você viu? A casa dele já é santo, já. Números capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Amém. Amém, 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 amém. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-vos Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur. Só pulando aqui só, senão já faltou a genealogia. 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi daqui para a banda do sul, e subi a montanha. Você está glorificando o Senhor. Primeiro nós precisamos entender uma coisa. O que faz você vir para cá? O que faz você estar aqui nessa noite de frio? Tudo bem que eu estou vendo um monte de rostinho aí que... tudo visitante, muitos visitantes aqui na igreja hoje. Alguém pega o nome daquele menino de touca branca ali, não sei quem é. A mocinha aqui também. Essa moça aqui também. E aquela de óculos ali, também não conheço. Algum obreiro aí pega o nome desses visitantes, por favor. Nós precisamos entender o porquê que nós estamos aqui. Por que você está aqui essa noite? Você está aqui porque você tem uma promessa. E a promessa é que Jesus vem para nos buscar. Nós temos uma promessa que nós iremos morar no céu. Então, se nós conseguimos caminhar, nós devemos caminhar sobre essa promessa. É por essa promessa que a gente enfrenta o frio. É por essa promessa que a gente enfrenta as dificuldades. É por essa promessa que você enfrenta a tua carne. Que você enfrenta todos os problemas que acontecem na sua vida. Porque afinal, você não luta em vão. Você luta, você corre por uma promessa. Mas o problema maior é que o que nós fazemos quando nós nos deparamos com essa promessa? Uma coisa é você correr atrás dessa promessa. E você correr por causa dessa promessa. Outra coisa é o que nós fazemos. A atitude que nós tomamos quando nós nos aproximamos dessa promessa. E se você quer saber o pior? Na maioria das vezes, eu disse, a gente faz besteira enquanto está se aproximando da promessa. É muito forte isso, porque pega alguém que está se levantando agora, alguém que está saindo do mundo agora. É muito claro isso. Alguém que cansou de apanhar do mundo, alguém que conheceu Jesus agora, essa pessoa, ela vai caminhar ou ela vai correr? Ela vai correr. Ela vai correr para a promessa numa alegria tão profunda. Ela vai correr numa verdade tão absoluta. Só que conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo o passo. Agora pensa comigo. Escute. Quando ela correu, ela estava distante da promessa. Só que conforme ela foi correndo, ela foi se aproximando.
Então, se eu sair do ponto zero e agora eu estou no ponto X, significa que eu já andei. Então, o automático e o que seria mais natural é que eu continuasse empenhado. Por quê? Eu não estou mais no lado zero. Eu já consegui caminhar. Só que conforme vai caminhando e eu estou me aproximando, eu vou me enfraquecendo. E aí quando eu chego próximo da promessa, a maioria das vezes as pessoas erram. As pessoas desistem. As pessoas falham. Porque as pessoas se esquecem o quanto elas caminharam. Para e pensa. Se você lembrar o quanto você já caminhou, você vai parar agora? Hã? Se você lembrar o quanto você já padeceu, você vai parar agora? Você não vai. Você vai continuar porque você tem certeza que a sua promessa está próxima. Você tem certeza que essa promessa está mais próxima. Então é isso que nós vamos ver essa noite. É isso que nós vamos entender essa noite. O que nós fazemos quando nós estamos nos aproximando da promessa? Me acompanhe, por favor. Porque a gente precisa entender o seguinte: o povo saiu da onde? Do Egito. O povo era escravo no Egito. Eles estão saindo da terra da escravidão para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, está saindo da morte para entrar na terra da vida. Só que se eu parar no meio do caminho, eu vou voltar. Me acompanhe. O verso 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, segura isso aqui. E falou o Senhor a Moisés dizendo, eu tenho duas coisas para falar aqui. Primeiro, entre o seu início da jornada até a sua promessa, o que mais você vai ouvir são vozes. Vozes que na maioria das vezes vêm para te distrair. Vozes que na maioria das vezes vêm para poder desvirtuar você do caminho. Vozes que na maioria das vezes vêm para lhe confundir. Perceba isso. Quando você começa um projeto, você começa acreditando nesse projeto. Porque se o projeto teve início, foi porque você acreditou. Jamais um projeto irá começar na sua vida eu estou falando, sem que você creia. Você só consegue começar um projeto se você acreditar nesse projeto. Por que é tão difícil as pessoas abraçarem projetos dos outros? Porque as pessoas só acreditam naquilo que está no próprio coração. E as pessoas dificilmente vão aceitar um projeto que nasceu no coração de outra pessoa. Por isso que as pessoas erroneamente, acabam apenas só participando do projeto que é delas. Mas as pessoas se esquecem que os verdadeiros projetos não vêm do teu e não vêm do meu coração, mas vêm do coração de Deus. E o coração de Deus, Ele coloca o projeto onde Ele quer. Mas perceba isso. Quando você aceitou o projeto, quando o projeto iniciou, e esse projeto tem uma promessa, sim ou não? Esse projeto tem um ponto final, ele tem uma chegada. Todo projeto é assim. Você faz algo porque você vai chegar em tal lugar. Quando esse projeto surgiu no seu coração, surgiu porque você viu uma voz. E essa voz foi a voz de Deus. Você está aí ou não? Mas o problema é que até você chegar a essa promessa, você vai ouvir muitas outras vozes. E isso que tem quebrado muita gente. Por quê? Porque está ouvindo muitas vozes e está deixando de ouvir a voz de Deus. Está se esquecendo de quem foi a voz que te chamou. Está se esquecendo de quem foi a voz, Renato, que te buscou lá no Egito. Está esquecendo de quem foi a voz que tirou você da miséria, do pobre, da mão do diabo. E aí, como a gente começa a caminhar, começa a surgir muitas vozes. E é isso que é interessante aqui. Porque ela fala assim, e quem falou a Moisés? E quem falou a Moisés? Então escuta isso aqui. O Deus que colocou o projeto no seu coração é um Deus que vai com você até o final.
Então para de ouvir vozes que nunca acreditaram em você e comece a valorizar a voz que te chamou quando você não era nada. Para de ouvir as vozes de muitas pessoas que não entendem aquilo que Deus está trabalhando. E é muito claro isso, irmão. Tem muita gente que é de Deus, mas que não entende o processo e o projeto de Deus. Pastor, me prova isso? Provo. Jesus quer voltar para Jerusalém. Pedro olha para ele e fala: Senhor, eles estão querendo te matar e só vai voltar. Todo mundo conhece essa história. O Senhor fala: para trás de mim, Satanás. É Pedro que está andando com ele, mas quem está falando na boca de Pedro é Satanás, porque não vai entender tudo que é o projeto de Deus. Então eu tenho um recado para você essa noite. Entre várias vozes que você esteja ouvindo na tua mente, fique com a voz de Deus. Entre várias vozes que estejam falando no seu coração, que estejam falando coisas para você, fique com a voz daquele que te chamou. Fique com a voz daquele que acreditou. Fique com a voz daquele que colocou na sua mão um projeto divino. Fique com essa voz. Deixe o mundo gritar, deixe o mundo falar, mas você permaneça com a voz de Deus. Se você permanecer com a voz de Deus, acredite, não haverá erro na sua vida. Você irá conseguir chegar até o final dessa promessa. E se alguém quer chegar até o final dessa promessa, glorifique a Deus em nome do Senhor Jesus. E continua falando assim: e falou o Senhor a... E falou o Senhor a... Qual é o projeto de Deus para Moisés? Bora lá. Bora, cara. Qual é o projeto de Deus aqui para Moisés? Bora, Luciano. O projeto de Deus para Moisés é que Moisés leve o povo de Deus para Canaã. Sim ou não? Sim. E aonde que Deus encontra Moisés? Oh glória. Oh glória. Deus encontrou Moisés no deserto. Então segura isso aqui. O deserto que você passa não é impedimento para Deus te dar uma missão. O deserto que você vive não é desculpa para você não atender o chamado de Deus. Moisés está no deserto, mas Deus dá um chamado. Moisés está no deserto, mas Deus coloca uma missão. E o Deus que falou com Moisés no deserto. Perceba, o povo de Deus caminha 40 dias do Egito até chegar em Canaã. Quantos dias? Marca isso, 40 dias para chegar até Canaã. Quando eles chegam em Canaã, quem está falando com Deus, com Moisés? Segura isso aqui. Pensa comigo. Se Deus coloca um projeto na vida de Moisés quando Moisés está no deserto, se Moisés continua a obedecer a Deus, se Moisés continua sendo fiel a Deus, se Moisés continua fazendo aquilo que Deus quer, para que Deus vai mudar o seu porta-voz? Deus não vai mudar. Se Deus continua falando com Moisés, significa que Moisés está atendendo. O grande problema é que a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer, deixa de andar da forma que Deus quer, e ainda nós queremos que Deus fale conosco. Se você quer que Deus continue a falar com você, quando Deus te encontrou no deserto, continua sendo fiel a Ele, continua obedecendo a Ele, continua caminhando do jeito que Ele te chamou, porque aí Ele não vai precisar levantar outra pessoa, é com você mesmo que Ele vai falar, é com você mesmo que Ele irá dar as instruções. Se Moisés está andando certo, Deus vai mudar por quê? Se Moisés está obedecendo e está seguindo, para que Deus vai mudar? Deus não quebra princípio. Ou seja, continua obedecendo que Deus vai escrever outro. Continua obedecendo que Deus vai te guiando. Continua seguindo a Deus, que tudo aquilo que Deus te prometeu irá continuar acontecendo exatamente conforme o desígnio de Deus, e não o seu. E não o seu. Olha como é forte isso. Olha o 2. O 2 diz assim:
envia meninos que espiem a terra de Canaã. Não? Não? É o quê? É mesmo? Então ficou mais aqui. Eita! Envia homens. Segura isso aqui, irmão. Tem coisa que não é para menino. Tem coisa que é para homem. E quando eu estou falando menino, eu não estou falando de idade. Eu estou falando de atitude. O Senhor olha para Moisés e fala assim: eu não posso enviar menino. Porque se eu envio o menino vai achar que ele é mais importante do que a missão. Se eu envio o menino vai achar que ele é alguma coisa. O mensageiro não é nada, o que importa é a mensagem. O mensageiro não é nada, o que importa é a missão. Então o Senhor olha e fala assim: se eu for mandar menino, o menino vai se deslumbrar. Eita Deus! Se eu for mandar menino vai ver dificuldade, menino vai retroceder. Se eu mandar menino não vai fazer como tem que fazer. Então Moisés, envia homens. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus te envia, você pode se achar menino. Por isso que o Senhor fala: Jeremias, tu tem cara de menino. Tu parece menino, Jeremias. Mas eu sei a essência que está dentro de você, Jeremias. O problema é que a gente prefere muitas das vezes ser chamado e ser achado como menino. Me pergunta por quê? Porque você sendo menino, todo mundo vai ter mais compreensão. Porque quando você for um menino, irmão, as pessoas vão ter mais empatia. Só que eu preciso te dizer uma coisa, irmão: o que Deus depositou na minha, na tua vida, não é coisa de menino, é coisa de homem. O que Deus depositou na minha, na tua vida, não é coisa de menino, é coisa de homem, coisa de mulher. Então, ainda que você queira ser achado por menino, Deus te está falando: tu é homem, tu é mulher. Ainda que você queira se colocar como menino, se Deus te chamou, se Deus te comissionou para fazer algo, então não dá para dar desculpa. Moisés envia homens. O problema é que a gente está querendo que os meninos façam, enquanto os homens... Eita Deus! O problema é que a gente quer que os meninos tomem a frente, enquanto os homens se escondem na retaguarda. O grande problema está aí, irmão. Tem muita gente que era para fazer, mas está se escondendo. Eita Deus! Jesus! Tem muita gente que era para estar se posicionando, mas prefere se esconder. Eu entendi que parou glória, eu entendi, é normal. Porque na verdade as pessoas se escondem, mas Deus está falando: Moisés, tu vai escolher, quem vai escolher é homem. E é muito forte isso aqui, irmão. É muito forte, olha isso aqui, ó. Que espinha a terra que eu hei de dar aos filhos de... Qual é a missão? Qual a missão? Só espiar. Espiar por quê? É muito forte isso. Para e pensa comigo. Deus mandou homens e não meninos. Porque se fossem os meninos, talvez se deslumbrariam com aquilo que não ia ser edificante. Se fossem os meninos, talvez iriam olhar mais para a dificuldade do que para as bênçãos. Se fossem os meninos, talvez teriam mais medo do tempo do que ficar preso ou fixado na promessa. Quando Deus fala para Moisés: envia homens para que espiem. O que é o ato de espiar? É o ato de olhar. Você está aí ou não? Pelo amor de Deus, irmão. Se você manda menino para olhar as coisas, a percepção de um menino é uma coisa. A percepção de alguém que já tem experiência na vida é outra. Deus está falando: você não precisa de guerrear. Você só precisa fazer o que a gente mais sabe fazer. Referindo-se ao crente ainda, o que mais sabe é olhar a vida dos outros.
O que mais sabe é ficar olhando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. O Senhor está falando, você não precisa nem de brigar. Eu quero que você vá lá e só espie, só olha. Só olha. Para olhar o quê? Para olhar o quê, irmãos? Que terra? Eu quero que você vá lá e espia. Ô irmão. Ô irmão, se você não entender isso aqui, irmão, o Senhor não está perguntando para você as dificuldades. Eu quero que você vá lá e espie a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que a gente não está conseguindo entender é isso. O fato de Deus estar falando que vai nos dar algo não significa que nós não teremos que ter esforço para conquistar esse algo. E glória a Deus por isso. Me pergunta por quê? Porque se fosse esforço, você não dá valor. Se fosse esforço, você não valoriza. Então o Senhor está falando, olha, vai lá e mostra. Vocês vão ver. Você tem percepção. Quando você chegar lá, você vai ter a sua visão e é interessante. Porque você está mandando 12 homens. Ei, se a gente pega 12 pessoas aqui e vai falar sobre percepções, talvez sairão 12 percepções diferentes. Porque cada um tem um ponto de vista. Então o Senhor está falando, você vai lá e envia os 12. Cada um vai trazer uma percepção. Mas uma coisa precisa ficar bem gravada no coração deles. É a terra que eu vou dar. É a terra que eu vou entregar. Então eles vão olhar e vão falar, tem dificuldade? Tem. Tem aflição? Tem. Cada um vai colocar um ponto de vista. Todos nós somos diferentes. Mas uma coisa precisa ficar gravada no meio do teu coração. Não me interessa o que você vê. Não me interessa o que passa no teu coração. Mas o que interessa é saber da promessa que Ele fez. É saber daquilo que Ele prometeu. Se Ele falou que vai acontecer, irmão, o que o teu olho está vendo, o que o teu olho está deixando de ver, isso pouco importa. Porque a Bíblia diz, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, é isso que Deus tem preparado. Então tu vai lá e tu vai ter a tua percepção. Só que entenda, é o Senhor que vai dar. É o Senhor que vai entregar. Ele fala, olha, que espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Só que o fato de Deus estar falando que vai dar, não significa que você não vai ter que lutar. E aí que é o grande problema. Deus está fazendo a parte dele. A gente está perdendo a bênção por quê? Porque quando chega na nossa parte, a gente não quer fazer. Eu quero ser um pregador. Oh, meu filho, tu vai ser um pregador. Tu vai ser um pregador. Tu está lendo? Não. Oh, meu filho, tu vai ser um homem de Deus. Tu está orando? Não. Oh, minha filha, tu vai ser usada no mistério de maravilhas. Tu está se consagrando? Não. Mas Deus prometeu. Fica difícil? Não, fica impossível. Porque Deus até quer. Mas e você? E nós? Como nós estamos agindo perante isso? A promessa dele é que Ele vai dar. Ele deu. Agora tem uma posse, depende de mim e de você. Deus, Senhor, entrega. Entende isso? Olha, isso assim, ó. Deus deu o dom. Vamos só colocar isso aqui. Quantos sabem que Deus já deu o dom? Levanta a mão. Isso. Agora, quantos usam esse dom? É lindo isso, né? O negócio cai vertiginosamente. O fato de Deus dar é uma coisa. Agora, o fato de você usar é com você. Deus deu. Agora, usar, Deus não vai te obrigar. Aí vai de cada um. Ou seja, Deus está falando para Moisés, envia os espias, para que eles vão olhar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha isso aqui que o Senhor fala mais. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um maioral dentre.
De cada tribo do seu pai envia um homem. É muito forte isso. Quando a gente lê, cadê as meninas? Põe ali para mim lá o texto bíblico, por favor. Me ajude só isso aqui, irmão. Põe o 13. Números 13. Começa a colocar a partir do verso 4, por favor. Eu quero que você se atente a isso. Muito, 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 muito. Estes são os nomes das tribos. Estes são os seus nomes. Da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur. Pula. Marque isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês depois. Marque isso. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Pula. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Pula. Da tribo de Zacar, Gigiel, filho de José. Pula. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Pula. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Pula. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodim. Pula. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Pula. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Pula. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Pula. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes que Moisés enviou para espiar aquela terra. Faltou alguma tribo aí? Faltou alguma tribo aí? Volta lá, no 13. É o 4, não é o 4, eu falei, né? É o 4, volta lá no 4. Pensa comigo aqui. Da tribo de Rubem. Vai, Vitória. Da tribo de Simeão. Vai, Vitória. Da tribo de Judá. Da tribo de Isacar. Da tribo de Efraim. Da tribo de Benjamim. Da tribo de Zebulon. Da tribo de José, pela tribo de Manassés. Da tribo de José, vai. Da tribo de Dan. Da tribo de Azer. Da tribo de Naphtali. Da tribo de Gade. Faltou uma tribo aí? Faltou uma tribo. A tribo de Levi. É muito forte isso. Porque quando nós vamos entender, oh meu Deus, a gente não entende os planos de Deus. Quando o povo de Deus entra em Canaã, quando Josué vai entregar as possessões para o povo de Deus, tem uma tribo que não recebe. É a tribo de Levi. Eita Deus. O que Deus está falando é desde aqui. O que Deus está nos alertando é Deus desde aqui. Tem gente que não vai ver a terra. Tem gente que o Senhor não deixa nem espiar a terra. Você está aí, querido, ou não? Tem pessoas que Deus não permite espiar a terra. Me pergunta por quê? Porque se espiar a terra, vai escolher a terra em vez de escolher Deus. Aí Deus fala, eu conheço o coração dessas pessoas. Se eu deixar eles enxergar a terra, eles vão me trocar por cacho de uva. Eu conheço o coração dessas pessoas. Se eu deixar, eles vão me trocar por qualquer besteira dessa terra. Então aqui, Deus já nem envia a tribo de Levi. Porque a herança da tribo de Levi é a presença do Senhor. A herança, você não entendeu isso, irmão? Isso é muito forte. Isso você consegue compreender agora porque tem pessoas que não podem trabalhar
Porque tem pessoas que não podem prosperar. Porque tem pessoas que não podem. Porque quando vai fazer, se perde da presença. Por isso Deus fala, não vai nem espiar a terra, mas vai ter a minha presença. Não vai nem espiar a terra, mas vai ficar com a minha presença. Porque se espiar, não volta mais. É forte ou não é? É forte ou não é? Por isso que o Senhor não envia. Olha isso aqui, mano. Nós estamos no... De cada tribo enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Meu Deus. Meu Deus. Tem tanta gente melhor. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar nisso? Tem tanta gente melhor do que a gente. Mas o Senhor escolheu cada um de nós. Cada um de nós, cooperadores daquilo. Tinham pessoas mais capacitadas. Tinha pessoas que falam melhor. Tinham pessoas que conseguem envolver mais as pessoas. Mas o Senhor está falando, Moisés, você vai mandar os melhores de cada tribo. Porque a missão que eu estou entregando para eles, oh glória, vai afetar uma nação inteira. Porque a missão, irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Nada que Deus te entrega é algo pequeno. Nada que Deus te entrega não tem o seu valor. Assim como foi pregado aqui na terça-feira. Você pode estar carregando um cesto de pão para cima e para baixo para alimentar os outros. Mas espera, porque a sua família não vai ficar sem alimento. Mas espera, porque você não vai ficar sem levar pão para a sua casa. Agora você precisa entender, começa a fazer, começa a agir. Porque Deus está falando, chama só os principais. É forte isso. Ele não está falando os melhores. Aleluia. Mas ele está falando os principais. É diferente de você ser o principal e de você ser o melhor. Você pode não ser o melhor, mas você é aquele que vai conseguir arrastar sua família. Você pode não ser o mais influente, mas é você aquele que vai conseguir chegar nos corações. É muito forte isso, porque se Deus confiou em nós, você vai jogar fora? Você vai falar que você não consegue? Você vai falar que não pode? Tem 30 irmãos, não é isso? João tem 30 irmãos. Aí Deus olhou e falou assim, vai ser você. Mas tinha outros, por que ele escolheu? Se Deus não erra. Você entende isso, irmão? Olha isso aqui, me acompanhe, por favor. Enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de... É forte. Porque... Você percebe isso? Por que Deus sempre falou com Moisés? E eu amo isso. Moisés, ele deixa de entrar na terra prometida por causa de um erro que ele teve. E qual foi o erro? Ele deixou de ouvir a Deus e foi ouvir o homem. Mas enquanto Moisés ouviu Deus, o Senhor sempre confirmou. Aqui é tão certo que Moisés escolhe. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. Porque a ordem de Deus é o seguinte: Moisés, tu vai escolher homens dos principais das casas dos seus pais. De cada tribo tu vai escolher um. Só que Deus não falou para Moisés quem era. É forte isso. Porque Deus confia em quem Ele chama. Porque tem gente que fala assim, mas se Deus não falar comigo, eu não vou. Não vai falar. Não vai. Porque ainda tem Moisés na terra. Não vai falar porque ainda tem líder na terra. Então Deus não vai. Tem gente que fala assim, mas se Deus não falar comigo, eu não vou. Não vou. Então tu vai morrer aí, Nazaré. Vai morrer no deserto, porque Deus não vai falar. Agora, se Deus está confirmando, e Moisés faz certinho tudo aquilo que Deus falou, Moisés fez. E fez Moisés como Deus falou, chamou os homens, chamou direitinho. Então, irmão, e é forte isso. Da onde Moisés vai enviar eles? Olha aí, já conheci. Da onde Moisés vai enviar eles? Me ajuda. Eita!
Da onde? Da onde? É forte isso. Moisés foi enviado da onde? Só pode falar para você aquele que já viveu. Moisés está olhando para eles e está enviando eles do deserto. E Moisés tem autonomia para isso. Porque quando Moisés estava no deserto, Deus chamou ele e foi. Então Moisés está mostrando para ele que se Deus está no negócio, no teu deserto, Deus vai dar vitória também. Deus se chama no deserto também. Você não precisa esperar o melhor momento para servir. Você não precisa esperar o momento para obedecer. O que você precisa é de direção de Deus. Então é no deserto, e é forte isso. Porque Moisés foi chamado no deserto. Quando Moisés estava no palácio, não houve chamado. Mas quando ele foi para o deserto, houve chamado. Eita Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus não chamou Moisés no palácio? Você acha que ele ia? A vida boa? Hã? Comendo filé mignon? Lá do Rei Leão? Hã? Você acha que ele ia? Tendo servos? Usando sandália de 12 molas? Camelo 3.0 com ar-condicionado? Você acha que Moisés ia? Aí Deus pega Moisés, tira do conforto. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Deus tira Moisés da zona de conforto. Deus coloca Moisés no deserto. Oh glória! Só por causa de um chamado. Meu Deus! Só por causa de uma missão. Moisés teve só uma missão, irmão. Você consegue entender isso, Pedro? Foi por causa de uma missão. Deus tira Moisés do palácio, leva Moisés para o deserto. Aleluia. Porque Deus, oh meu Deus, porque Deus está falando, sabe o quê? Eu não dependo do que você tem para cumprir o meu propósito. Eu não dependo do que você tem para te chamar. Eu não dependo da tua situação para te escolher. Eu prefiro te levar para o deserto e te chamar no deserto, para você acreditar que somente Deus é capaz de escolher alguém que está no deserto. E Moisés sabe disso. E Moisés envia os 12 do deserto. Tem know-how para falar. Tem experiência para falar. Aí alguém fala assim, não Moisés, deixa acabar o deserto, a gente vai. Aí Moisés fala, dá uma vergonha, rapaz. Você está indo acompanhado, eu que fui sozinho, oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Tem gente que Deus vai chamar e vai ter pessoas para auxiliar, mas tem gente que Deus vai chamar, vai ser na raça, é sozinho, é só você, família não vai, amigo não vai, Deus deixa sozinho, mas Deus fala, eu sou contigo. Aleluia. As situações, eles agora têm 11 para ajudar. Sabe o que eu entendo com isso? É que Deus sabe o teu limite. Deus sabe o teu? Deus sabe o teu? Está sem força de falar? Deus sabe o teu? Não é você que sabe o teu limite. Não é você que sabe o teu limite. Quem sabe o teu limite é Deus. E quando Deus perceber que você está beirando o limite, descansa. Ele envia mais 11 com você. Me pergunta por quê? Ele até envia ajuda, que ele não aceita você retroceder. Eita, acabou a glória, né? Ele até envia ajuda, que ele não aceita que você desista. Aleluia. Me acompanhe, por favor. Aleluia. O quarto foi o que nós vemos agora. Que Deus não vai dar. Ah, Jesus. Sabe o que é muito forte? Deus envia
quantos? 12. Esses são os nomes das tribos de Rubem, Simeão, Zacá. Deus envia 12. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala o nome de 3. Fala o nome de 3. Fala. Não, só falando da tribo. Eu estou falando dos 12 que foram. Fala aí. Não fala lá na Bíblia. Ah, espertinho. Olha na Bíblia até o bobão vai falar. Se você falar 2. 2 é fácil. Os 2 é... Quem foi os 2? Quem foi os 2? Hã? Tá aí, Jason? Aí quando ele tá passando passo. Quem foi os 2? Me fala mais um. Vai, Marcos. Não, você tá lendo aí? Não. Quem? Não. Quem? Ah. Não sei. Tá vendo? É pra... Só para entender, Oséias. Alguém não sabe isso não? Ah, pelo amor de Deus. Então eu falo mais na frente. Eu vou falar, que está aqui no estudo aqui, mas é que isso aqui era para todo mundo saber. Fala, Ronaldo. Tá vendo, Ronaldo? Ah, se o Ronaldo não lembra? Escuta aqui, eu vou falar. Se eu não lembrar, você me fala. Mas é que está no estudo aqui. Me fala o nome de 3. De 2 é fácil. Josué e Caleb. Deus envia 12. Só 2 que a gente não esquece. Me pergunta por quê? Quem se lembra de covarde? Desculpa, né? Não era para ser forte assim, né? Muito forte, né? Então vamos mudar. Eu preciso me controlar, meu Deus. Como que eu posso achar uma palavra? Como eu posso achar uma palavra mais leve? Vai. Tá bom. Medroso. É, isso. Quem se lembra de rebelde? Ah, não, depois você não. Quem se lembra de medroso? É, melhor. Quem se lembra do medroso? Quem se lembra do rebelde? Sabe o que eu acho tremendo nisso? A oportunidade que o rebelde teve, o verdadeiro também teve. A oportunidade que os covardes tiveram, não posso falar isso, os leais também tiveram. A oportunidade que você tem, a gente também tem. A oportunidade que a gente tem, você também tem. O que vai diferenciar o rumo da nossa história será a atitude que cada um de nós iremos tomar mediante as dificuldades que irão aparecer. Muitos foram chamados no deserto, muitos foram chamados na dificuldade, muitos foram chamados no vale, muitos foram chamados em diversos momentos da sua vida. Agora, o rumo que a nossa história vai tomar, isso vai depender das nossas atitudes. Aqueles que vão chegar e vão enxergar algo que vai fazer com que eles venham em uma muito forte. Deixa eu te fazer uma pergunta entre nós aqui. Você está aí ou não? Me fala uma coisa. Deus manda o povo ir para quê? Mas qual a intenção de Deus? Fala sério. Qual a intenção de Deus? Qual que você acha que é a intenção de Deus? O povo está onde? Toda a nação de Israel está no deserto. Pelo amor de Deus. Olha aqui, vamos analisar. Eita, quase engoliu. Quase engoliu, meu Deus do céu. Jesus. Olha isso aqui. O povo está caminhando 40 dias no deserto. Não, caminhar 40 dias no deserto não é fácil. Ainda que você tenha a nuvem e a cortina de fogo, não é fácil. 40 dias caminhando no deserto. Aí está vendo uma nação toda, porque nem todo mundo caminha no mesmo passo. Nem todo mundo está com o mesmo vigor. Nem todo mundo está no mesmo espírito. Então tem gente que não consegue caminhar na mesma velocidade. E se há uma nação, ninguém está correndo na frente, mas está todo mundo andando junto. Agora o forte é que Deus pega o deserto. Eita Deus, só Deus fazer isso. Deus vê que o povo está no deserto. E mesmo no deserto, Deus ainda anda a palavra de ânimo.
A intenção de Deus é animar o povo. Vocês estão no deserto, mas acreditam que aquilo que está por vir é melhor do que vocês estão vivendo agora. Vocês estão passando um momento difícil, mas acredita que a promessa de Deus ela é tão real que nós estamos vendo. A ideia de Deus é essa, animar o povo. Ah, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. É muito forte. Ele está falando assim no 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de... Entendeu aí? Entendeu ou não? 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Aleluia. É muito forte isso aqui. Por quê? Porque tem um trocadilho aí. O significado de nome Oséias é salvação. E aí Moisés muda o nome dele para Josué, que vai significar Deus é a salvação. Ah, você não entendeu, meu irmão? É forte isso que Deus está mudando o nome de um homem, que lá na frente fará toda a diferença. Primeiro é salvação. Mas alguém pode olhar para Josué e achar que através de Josué vai ter a salvação. Aí Moisés está falando, antes de começar o teu ministério, eu já mudo o teu coração. Porque se deixa como está, talvez o coração de Josué poderia criar uma soberba. Porque ele está falando, eu sou a salvação. Eu sou a salvação. Oséias, salvação. Então como ele vai liberar o povo, todo mundo ia acreditar que a salvação viria de Oséias. Aí Moisés, tomado por Deus, está falando para todo mundo, ah, meu Deus, o teu nome não é mais Oséias, mas é Josué. Por quê? Porque a salvação vem de Deus. Porque Deus é a salvação. Aleluia! 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 Enviou Moisés, pois, a espiar a terra de Canaã, e disse, subi para a banda do sul, e subi a montanha. Irmão do céu, é forte isso aqui. A ordem qual foi, Rosimeire? Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Subir e espiar a terra. Você está aí ou não? E aí que é o grande erro que a nossa geração tem cometido. Presta atenção. O fato de nós termos um chamado, o fato de Deus entregar uma missão, não significa que eu vou fazer do meu jeito. Não significa que eu vou poder andar como eu quero. Eu preciso te dizer uma coisa, irmão. Escute isso aqui. O mais importante, aleluia, não é você concluir essa missão. Não é. Não é. Escuta. O mais importante é como você vai concluir. Por quê? Está cheio de gente que vai manter a igreja cheia, a igreja lotada. Só que serão cegos guiando cegos. E quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai falar assim, e aí? Ou melhor, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Senhor, mas eu estou te entregando uma igreja cheia. Para mim não. Você está entregando uma igreja cheia para o inferno. Para mim não. Então não adianta eu cumprir a missão. Não, pastor, mas é que sabe o que é? Eu vou cultuar ali, eu vou cultuar aqui, que você não está fazendo nada. Eu vou aqui, eu vou aqui lá. Onde tem vigília, onde tem coisa eu estou indo. Onde tem famosinho eu estou indo, você não está fazendo nada. Você está agradando só a sua carne. Para Deus que não é. Longe que Deus está aí. Deus não está aí nunca.
Você quer aparecer, você quer ser conhecido, você quer passar por alegrias, mas não está fazendo a missão de Deus aí. Isso não é a missão de Deus. A mesma coisa, as pessoas falam, eu vou fazer a missão de Deus. Eu vou na casa de um aqui, eu vou na casa de um ali. Mas você já parou para perguntar se Deus quer que você vá? Mas você já parou para perguntar se é nessa casa que Deus quer que você vá? Não, pastor, porque eu senti no meu coração e eu vou dar cesta básica para esse, cesta básica para aquele. Mas você parou para perguntar para Deus se é isso que é para você fazer? Porque não é, a gente está achando que o que importa é fazer a missão. Não é assim. Não. Eu preciso fazer a missão como Deus quer que eu faça. Não é eu falar, não, mas eu tenho um chamado, eu vou fazer. Não, filho. Não. O fato de você ter chamado não te dá o direito de passar sobre as diretrizes de Deus. O fato de você ter chamado não te dá o direito de passar sobre a ordenança de Deus. Olha isso aqui. Só para entender. Enviou, pois, Moisés à terra de Canaã e disse: subi por aqui para a banda do sul a montanha. Tem um lugar para ir. Tem uma direção para ir. Não, mas sabe o que é? Eu fui escolhido, então eu vou para onde eu quero. Vai não. Vai não. Não, é que desceu azeite em mim, eu estou aqui cheio da unção. Vai não. Não é assim que funciona. Não é assim. Ó, se tu foi escolhido, ó, só pensa uma coisa. Não era nem para ser escolhido, mas foi. Já devia dar glória a Deus por isso. Estava no deserto, eu morri da boca cheia, seca lá de água. De vontade de tomar água. Deus já escolheu lá no deserto, irmão. Tudo sujo, imagina isso. 40 dias sem tomar banho. Fedendo. E o Senhor escolheu. Aí porque escolheu, está achando que vai andar por onde quer. Está achando porque tem um dom, vai usar o dom como quer. Não, irmão. Não, mas... Ah, Jesus. Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo não tem vez com Deus. Porque mas eles falam assim, mas Deus escolheu o soberbo? Sim, sim. Porque Deus já não dá muita gente no processo. O problema é que tem muita gente que não aceita o processo. Pastor, mas mesmo assim Deus escolheu? Sim, irmão. Deus não escolheu Judas. Mas a escolha de ser o traidor foi de Judas. Judas não teve a mesma oportunidade dos outros 11. Judas não teve a oportunidade de se arrepender. Só que Judas preferiu continuar sendo Judas. Você consegue entender isso ou não? Deus dá oportunidade. Deus envia sim. Agora você vai continuar sendo. Aí é de cada um. Aí é cada um. Aí é cada um. Só que a ordem tem disciplina. A ordem tem direção. A ordem tem que ir por aqui. Irmão, sabe o que eu fico imaginando? Você já parou para analisar isso? Porque eu começo a viajar. Irmão. Parece que eu estou vendo os 10 lá. E os 10 parece que estou vendo o Chico Cabrum. Não, eu não consigo. Eu me perdoa, eu sei que me perdoe, mas eu não consigo ver esses 10 ali concordando com tudo. Parece que eu estou vendo Josué e Caleb falando assim, Moisés mandou ir por aqui. E tem aquele lá que fala, não, nós vamos por aqui. Nós vamos subir para a montanha? Para a montanha não. Vamos mandar por aqui. Parece que eu vejo isso, irmão. Só que eu acho tão tremendo isso. Que Deus vai dando discernimento. Que Josué e Caleb, essa é a minha fé, irmãos. Parece que consegue convencer eles. Não, vamos seguir o que Moisés falou. Vamos caminhando. Porque às vezes o que as pessoas precisam é de ouvir alguém centrado. É de ouvir alguém direcionado por Deus. Às vezes o diabo está aflorando tanto na vida das pessoas que precisa vir alguém direcionado por Deus e falar, não, o caminho não é esse. E escuta isso aqui. Você está aí ou não? A maioria sempre será contra a vontade de Deus. Esquece. Esquece. Se você achar que você precisa ter a maioria para você obedecer a Deus, você nunca vai obedecer. A maioria sempre vai querer obedecer a carne. Mas feliz é aquele que resiste à maioria e permanece na ordem de Deus. Olha aqui, me acompanhe, por favor. Olha o 18. Vede que a terra e o povo... Olha isso aqui, irmão, como as ordens vão ser claras. Vede a terra e o povo que nela habita. Se é forte ou... Se é forte ou... Se é pouco ou muito.
E qual a terra que habita? Se é boa ou? E quais as cidades em que habitam? Se em arraiais ou se em? Também qual a terra, se é grossa ou magra? Se nela há árvores ou? Esforçai-vos, 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 e tomai do fruto da? E eram aqueles dias, os dias da primícia da? Aleluia. É forte isso porque quando você segue, já, só isso aqui, filho. Quando a gente escolhe seguir a vontade de Deus, é só a gente ficar atento. Me pergunta por quê? Porque as orientações de Deus são detalhadas. É muito forte isso, porque quando eu olho para Bezalel e Oliabe, quem eram Bezalel e Oliabe? Eram homens ourives que trabalhavam com os artifícios. Moisés vai lá e tem um encontro com Deus, e Deus dá a instrução de como seria o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, e Deus, Moisés só fala para aqueles homens. E aqueles homens conseguem colocar, porque Deus havia os capacitado. Aí fala, a arca tem que ser assim, assim, um côvado e meio por um côvado. Preciso. Para e pensa comigo, irmão. Qual foi a maior construção que o homem já fez ao mando de Deus? Isso aí. Glória a Deus, você se lembrou. Não foi Noé? Noé era o que, gente? Vai, Luciano. Noé era o quê? Noé era lavrador, irmão. Noé não era carpinteiro. Irmão, eu estou falando um lugar para colocar elefante. Eu estou falando um lugar para colocar girafa. O tamanho daquela arca é colossal. E uma madeirinha precisa encaixar na outra. Porque depois ele ia betumar, mas se não tivesse bem encaixado, ia entrar água, irmão. Só que Deus é tão preciso nas suas informações sobre o teu projeto, que aquele que segue essas orientações terá sucesso. Você entende isso? Muitas das vezes nós não temos sucesso, porque nós seguimos Deus até a página 3. Mas a página 4 e 5 a gente não segue mais. Você sabe quando nós seguimos Deus, Vitória? Enquanto está doendo. Enquanto está doendo, a gente segue bem, Ashley. Enquanto está doendo, a gente segue que é uma beleza. Enquanto está doendo, a gente não falta culto. Enquanto está doendo, a gente está entrando no trabalho. Começa a passar a dor, a gente já acha que pode fazer do nosso jeito. Então eu já acho que eu posso caminhar e fazer do jeito que eu quero. Aí é onde começa a ter falha nos projetos. Porque o projeto de Deus, ele, mano, é preciso. E Deus vai dando as coordenadas perfeitas. Moisés vai mostrando tudo. Ó, vocês vão ter que lutar. Vocês vão subir na terra. Vê se a terra é boa. Vê se tem gigante. Vê se tem muito, se é numeroso. Vê onde que eles habitam. Não tem que brigar nada, não tem que brigar nada. Só vai lá e olha. Você só vai olhar. Só vai perceber só. Olha isso aqui, irmão. Aí ele fala assim, olha o final aqui, me ajuda, por favor. Olha o 20 e fala assim, ó. Também qual a terra, se é grossa ou magra. Se nela há árvores ou esforço. Tomai no fruto da pensa comigo. E eram aqueles dias, os dias das primícias da... você não tá aí não. Aí não, cara. Você não tá aí não. Dá um tapa na roça do menino. Escuta isso. O Senhor manda eles tomar do... O Senhor manda eles tomar do... Manda tomar do fruto? Peraí. Tomar do fruto significa o quê? Literalmente. Bora, gente. Pega. Só Deus. E você não dá uma glória aqui, irmão? Eu paro, o cooperador aqui, eu termino da estudo aqui. Você não dá uma glória, eu paro e... Irmão, só Deus é capaz de pegar alguém que está no deserto, levar para uma terra, para colher aquilo que ele não plantou. Só Deus é capaz de pegar alguém que achou que ia morrer e levar para o lugar onde já está colhendo. Só Deus é capaz de fazer isso.
de pegar alguém que está se sentindo fracassado e está recebendo a vitória. Só Deus é capaz disso. Pega o povo que está no deserto, leva ele para essa terra e fala para ele assim, ó, apanha do fruto. Não, apanha do fruto. Quer saber mais, Gilson? Ele ainda fala assim, ó, e eram o início das primícias das uvas. Você não entendeu, pelo amor de Deus? É o início da colheita. Você está colhendo o que você não plantou. Você me entendeu? Quando você obedece a Deus, você colhe até aquilo que você não plantou. Porque você era apenas um escravo, mas já entrou, aleluia, na terra prometida colhendo. Você era apenas um escravo que era para morrer no deserto no Egito. Mas quando ele te chamou e você obedeceu, você já vem colhendo aquilo que você nem plantou. Aleluia! Aleluia! E qual que é o fruto? Qual que é o fruto? Uva. Que simboliza? Alegria. Aleluia. Tá maluco? Você tá maluco, irmão? Alegria é bom mesmo. Quantos anos foram de tristeza nesse mundo? Oh, carabás! Quantos anos foram de tristeza servindo o diabo? Quantos anos foram de tristeza longe da presença e da promessa de Deus? Mas foi só obedecer, foi só se achegar. Já está colhendo alegria, já está colhendo alegria, já está colhendo alegria. Aleluia! E uma alegria que você nem plantou. Não, irmão. É uma alegria que você nem plantou. Você está aí, não? Quem pegou da uva? Quem pegou da uva? Olha, irmão, tem coragem? Quem colheu das uvas que estava lá? Quem? Até o murmurador colheu. O ingrato também. Até o medroso colheu. Vou ficar no medroso, tá? Até é que vem mais forte do que eu. É mais forte do que eu, sabe? Parece que a pregação não fica completa, irmão. Até o covarde comeu. Até aquele que não acreditou comeu. Me pergunta por quê? Por quê? Porque Deus tem tanta misericórdia que ninguém vai ter desculpa para dar. Você teve a oportunidade, você comeu. Você recebeu alegria. Se você não se empanturrou nessa alegria, foi porque você não quis. Mas que tem alegria, aqui tem. Você não quer receber, você prefere viver na tristeza, aí é com você. Mas que tem alegria, tem. Irmão, os 12 comeram. Olha para isso comigo. Eles estão vindo do? Oi, irmão. Oi, irmão. Não, e uva também é o caldinho da uva, docinho. O caldinho da uva, docinho. Já é época de colheita. Ou seja, a uva não está nem verde. Oh, glórias. Que Deus é esse? Que Deus é esse que envia o povo para entrar na terra exatamente no tempo de colher? Que Deus é esse? Não. Muito. Não, mas que tem mais coisa aqui. É que eu estou falando a uva, mas é porque eu estou sendo legal. Ele fala dos frutos. E aí na frente ele fala, tem figo, tem romã. Oh, glória. Mas aí você fala na frente que eu estava atravessando. Irmão. Mas é que quando a gente está na presença de Deus, tem uva todo dia. Porque a uva vai simbolizar a alegria. Isso é o processo, irmão. Que Deus é esse que pega a gente que era para morrer no deserto, leva para uma terra e sabe, e por isso, escuta isso aqui, irmão. Deus sabe do teu limite. Irmã Marta, Deus sabe do teu limite. Porque se você tivesse com bastante vigor, o que Deus ia falar? Fala o seguinte, dá uma enxada na mão da Marta aí. Dá uma enxada na mão da Marta, a Marta vai cavar. A Marta vai semear. A Marta vai plantar. A Marta vai irrigar, vai cuidar.
E depois a Marta colhe. Só que Deus está olhando e está falando assim, meu Deus, dá não. Está vindo do deserto. Está vindo de sofrimento. São 430 anos de escravidão. O meu povo não está aguentando mais. Terra, produz alegria. Terra, produz alegria. E já deixa pro irmão, do jeito que eu conheço Deus, isso aqui é a minha mente, tá, irmão? Para mim parece que eu estou vendo um povo chegando lá, e quando chega na videira ali, ele coloca o copo e já está saindo suco de uva. Porque Deus, ele mima tanto o povo quando obedece. Aleluia. Todos puderam participar. Todos tomaram. Nós estamos no 21. Vamos ter aqui. Assim subiram espiar a terra do deserto de Zim, até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Escuta isso aqui, irmão. Quando eles começam a obedecer Moisés, que eles começam a caminhar, eles vão caminhar cerca de 200 a 300 quilômetros. Eles caminham durante 40 dias. De 300 a 200 quilômetros. É o percurso que eles vão demorar na Terra Prometida. Então eles estão caminhando. Eles estão vendo os frutos. Deus é terrível, irmão. Só que depois que eles passam dos frutos, eles começam a ver os gigantes. Entendeu? Entendeu ou não? Pergunta por quê? Você não entendeu? Por quê? Mais forte. Por quê? Porque se Deus te mostra o gigante antes, você não vai receber alegria. Aí Deus, sabendo como nós somos, só Deus mesmo para ter isso. Ele primeiro mostrou a alegria. Só que, para a gente tomar posse, nem tudo é alegria. Vai ter que ter empenho também. Só que a promessa lá atrás foi: é a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eles vão lá e olham e começam a chegar os gigantes. Eles começam a perceber. Pastor, o que significa? Significa que o evangelho não é brincadeira. Significa que o evangelho não é um conto de fada. Significa que o evangelho não é um mundo de Pokémon. Significa que você vai tomar posse da promessa porque Deus prometeu. Mas tomar posse da promessa não será sem luta. Não será sem antes você vencer as hostes espirituais da maldade. Só que uma coisa precisa ficar clara na minha e na tua vida. Me pergunta o quê? Mais forte. Tu já sabe o gosto da alegria. Tu já conheceu o gosto da alegria. Então quando a tristeza quiser te pegar, quando a dificuldade quiser te pegar, você sabe pelo que você está lutando. Antes você ia morrer no deserto. Antes você ia morrer como escravo. Hoje tu está tendo alegria e é livre. Então Deus permite que nós venhamos a desfrutar um pouco disso, para que você possa suportar as lutas que vão vir, porque elas virão. Só que o problema está acontecendo aonde? Me pergunta qual? Tem crente que está cheio da barriga de alegria e ainda fica triste com o problema que está enfrentando. O problema existe, mas perceba que Deus já te deu alegria. Simples assim. Sim, o problema vai existir. O que importa é saber se você vai deixar o problema dominar e tomar a promessa que Deus te fez, ou se você vai lutar por essa promessa e continuar tendo alegria. Esse é o problema. Olha isso. Ai, meu Deus. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e... Meu Deus, só Deus. Só Deus. Olha isso aqui. Depois vieram ao... Ei, todo mundo foi dormir. Todo mundo foi dormir. Depois vieram ao vale. Parece que Deus está de brincadeira, né?
Não. Não. É um negócio terrível, gente. Você sai do Egito, caminha no deserto. No deserto você consegue entrar na terra prometida. Aí na terra prometida, quando você fala, está tudo bem, passou-se todos os problemas. Quando você percebe, você está no vale de novo. Você sabe o que é o pior? Que eles devem ter falado exatamente o que você fala. Sim ou não? Sim ou não? Não. Como é que eu estou no vale? Se eu estou fazendo e obedecendo a Deus. Senhor, eu estou no vale. Mas eu estou fazendo tudo possível. Senhor, eu estou no vale. Mas eu estou tentando fazer a minha parte. Mas eu acabo de sair do deserto e eu entro no vale de novo. Sim. Eu estou no vale, Senhor. Senhor, eu estou te obedecendo. E mesmo te obedecendo, eu vim parar no vale. Senhor, isso não é justo. Me fala que você não colou assim. Me fala que você nunca falou isso. Né? Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou tua serva. E por que é uma prova atrás da? É um processo atrás do outro. É tão forte. Escute bem o que eu vou lhe falar. Se nós, ao invés de gastarmos o nosso tempo murmurando, procurássemos entender, seríamos mais felizes. O problema é que a gente prefere murmurar do que dobrar os joelhos e procurar entender. Como que é o nome do vale? Como? Escola. Irmão, você não dá um glória aqui. Deixa eu ver. A irmã Marta vai dar coisa apostólica. Não dá uma glória aqui, a irmã Marta vai dar coisa apostólica. O nome do vale é? Escola. Significado de escola. Frutífero. Aleluia. A Vitória não entendeu. Significado do vale. Aleluia. Vale de escola. O seu significado. Vale frutífero. A gente olha e fala, não vale de novo? Ai, Deus, meu Deus. Por que a gente só enxerga as coisas ruins? Por que a gente não consegue enxergar que no meio do teu vale tem fruto para você pegar? Por que a gente não consegue enxergar aquilo que Deus fez de bom para nós? Por que a gente só murmura e coloca em Deus, muitas das vezes, culpa pelas nossas atitudes? O problema é que nós murmuramos tanto que nós não percebemos aquilo que Deus fez de bom. Deus te tirou de um deserto, te colocou numa terra, te fez você provar do suco da uva, aí te levou para um vale. Você está aí ou não? E esse vale é vale frutífero. Me pergunta por quê? Por quê? Mais forte. Por quê? Porque não tem só um tipo de fruta. Você sabe o que significa isso? Olha isso aqui, Jânio. Muitas das vezes Deus te leva para o vale para cuidar de você. Por quê? Tem gente que talvez seja intolerante a todo açúcar. Aí Deus leva para o vale onde tem figo, onde tem romã. Tem outros tipos de cuidado. E se Deus não te levasse para o vale, Deus não poderia cuidar. Só que nós estamos mais preocupados em reclamar e não perceber o cuidado que Deus tem para nós. Entra no vale frutífero e percebe o que está acontecendo.
antes de abandonar, antes de retroceder, antes de ficar, irmão, murmurando, olhe ao redor, percebam o que de bom está acontecendo, percebam o que Deus está fazendo. Talvez se você comece só uva, você falaria igual o povo de Deus quando estava no deserto. O que é esse tal maná? Aí Deus fala assim, calma, o vale é frutífero, tem várias frutas, tem cuidado para todo mundo, tem provisão para todo mundo, tem tudo para todo mundo, irmão. Só calma, antes de ficar reclamando, antes de ficar se lastimando. Dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. É forte, né? Eu fico imaginando o tamanho da romã e do figo. Fico imaginando, eita, ah, meu Deus, eu amo Deus, eu amo o Senhor, porque até o murmurador serve para um propósito divino. Até o murmurador serve de propósito, serve para concluir um propósito de Deus. Imagina comigo, 2 homens levaram um cacho de uva. Vamos entender que quem está levando esse cacho de uva? Isso aqui é a minha fé, por favor. A Bíblia não diz isso, mas é a minha fé, a minha mente que fica vendo isso. Quem foi? Me pergunta por quê? Porque os 2 estavam alegres. A minha mente viaja. Então, para mim, é Josué e Caleb carregando. Caminhando eu vou. Carregando lá, irmão, carregando alegria. Só que tem mais 10 de murmurador. Só que o murmurador também tem o seu propósito. Já que tu não quer receber a bênção para você, Deus vai fazer você carregar a cesta para quem está no deserto esperando. Já que você não quer aproveitar da alegria, vai ter que levar provisão para quem ficou esperando no deserto. Mas já que viu e viu a grandeza de Deus, não vai voltar de mão vazia. Eu não sei se você entendeu isso, irmão. Se eu tivesse aí, eu estava falando, Senhor, eu quero alegria. Se tem 2 levando o cacho de uva, eu sou um, quem vai ser o outro não me interessa. Por quê? Se eu vou ter que levar, que eu levo com alegria. Se eu vou ter que, irmão, entender por quê? Se eu estou vendo a grandeza de Deus, se eu estou vendo o cuidado de Deus, eu não vou querer ser participante. Eu não vou querer tomar parte disso. Eu não vou querer também ser envolvido por esta alegria. Só que se eu preferir ser murmurador, se eu preferir ficar só vendo o que é ruim, carrega o peso. Carrega o peso. E não vai comer. Vai entregar para quem está no deserto. Porque se não valoriza o que Deus está fazendo, se você não valoriza o que Deus está fazendo, eu tenho certeza que tem gente lá no deserto doidinho para receber uma fruta. Sim ou não? Sim. Se você não valoriza o tamanho daquilo que Deus fez, que já está pegando fruto, irmão, no ponto. O fruto na época da colheita, você não deve nem colocar um papel, jornal, e colocar debaixo do fogão para poder amadurecer. Você não precisa nem de colocar guardado, já está maduro. Se você não valorizou isso, fica tranquilo. Porque tem gente no deserto que vai valorizar. Tem gente no deserto que está louco para receber isso. Olha isso aqui, irmão. Chamaram aquele lugar de Valescol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Isso aqui nós já vimos. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eu fiquei analisando isso,
Por que eles demoraram tanto para voltar? Não é? 40 dias. Gente, 40 dias. Ainda mais para quem ficou. Porque quem está indo não está vendo o que está acontecendo. Mas quem ficou está desesperado. E eu perguntei muito para o Espírito Santo, por que isso? E o Senhor me falou algo tremendo. O Senhor não quer, escute isso, crente. O Senhor não quer que você venha tomar as suas atitudes por emoções. 40 dias, você tem tempo de pensar tranquilo. Você tem tempo de analisar tranquilo. Você tem tempo de poder dar o diagnóstico para quem está esperando lá uma resposta. Deus não vai colocar você agora e querer que você tome uma decisão. Não, você tem tempo. Deus não é menino, irmão. Deus não te coloca e já quer um resultado. Não, Deus espera o resultado. Deus espera que você venha dar a notícia boa ou aquilo que pode mudar a vida das pessoas. 40 dias teve tempo para pensar. Eu amo muito isso, porque quando Deus fala para Abraão, Abraão, oferece o teu filho no holocausto para mim, a saber, o teu filho único. Quantos dias que Abraão anda até o Monte Moriá? Isso, quantos? Isso, sem me ligar, irmão. 3 dias. 3 dias. E por que não foi em qualquer monte ali? Porque Deus está falando, você vai ter tempo para pensar, Abraão. Eu não quero sacrifício sem ter raciocínio. Eu não quero sacrifício sem razão. Eu quero sacrifício, eu quero adoração com entendimento. Eu não quero que você faça por emoção. 40 dias você foi, você está voltando, você viu o que tem na terra. É tempo suficiente para pensar no que você vai falar. Só que se lembre que lá tem pessoas que estão acreditando na promessa. Escuta isso, por favor. E guarde isso que eu vou lhe falar. Em nome de Jesus. Se você não acredita mais na promessa, não atrapalhe aqueles que ainda estão crendo. Se você não acredita naquilo que Deus te prometeu, por favor, não tire o sonho daquele que ainda acredita. Se você não acredita que o Deus que te libertou do Egito, que o Deus que te deu a nuvem, que te deu a coluna de fogo, se o Deus que fez tudo para você, ainda não é o suficiente para você, se você não acredita em nada disso, por favor, não vai desanimar aquele que está crendo. 40 dias eles estão voltando. Olha isso. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de no deserto. Olha isso, irmão. Você imagina esse povo como estava esperando. Você imagina como esse povo está esperando. Eu estou tentando te dizer uma coisa, irmão. Você está aí ou não, crente? Quando Deus te dá uma missão, acredite, tem muita gente esperando você vir com a resposta positiva. Tem muita gente acreditando em você. Eu fico imaginando, me pergunto o quê? Eu tenho certeza disso, coisa, Carol. Eu tenho tanta certeza disso. Isso aqui arde no meu coração como flecha. Parece que eu vejo, enquanto eles estão fazendo a missão, Moisés ora. Enquanto eles estão fazendo a missão, os anciões da tribo oram. Enquanto eles estão fazendo a missão, quem está no deserto está orando. E está falando, sabe o quê? Deus dá livramento. Deus leva eles e traz de volta em segurança. Deus livra, Senhor, da mão do inimigo. Irmão, parece que eu estou vendo, isso aqui é verdade, irmão. Só quem entende o valor da alma compreende isso. Parece que a última coisa que eles estão preocupados é saber se tem fruto ou não. Parece que eu estou vendo eles falando, Senhor, traz eles com segurança. Traz eles com segurança. É murmurador? É, mas traz com segurança. Eita, desobediente é, mas traz com segurança. Irmão, isso é forte. Tem um povo esperando e orando. Isso é minha fé. Isso é meu entendimento. E lá vem eles. Olha isso. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite
E este é o... Por favor, guarde isso. Guarde isso. Porque o que eles estão falando é isso. E contaram, disseram, fomos na terra que viaste, verdadeiramente mana leite e mel e esse é o fruto. O que eles estão falando, sabe o que é? Congregação! Olha isso, irmão. Eu estou falando com senhorinhas que já estavam partindo. Eu estou falando de crianças que precisavam de uma esperança. Eu estou falando para pessoas cansadas, oprimidas da vida. E parece que eu vejo eles chamando, congregação de Israel, meus irmãos, nós queremos lhe falar algo. E quem está falando aqui não é nem Josué nem Caleb. Ok? Quem está falando aqui não é Josué nem Caleb. Meus irmãos, nós queremos falar que verdadeiramente a terra mana leite e mel. Parece que eu estou vendo o povo todo gritando, se abraçando. Porque o que eles estão falando, sabe o que é? O Deus que prometeu, Ele foi fiel e mostrou que tem tudo isso lá. Verdadeiramente, a terra é como Deus falou que ela é. Ela tem leite e ela tem mel. Parece que eu vejo a congregação pulando. Não sei se você vê isso, irmão. Chorando. O aleijado saltando. O cego vendo. O surdo ouvindo. Parece uma festa, irmão. Parece que eu vejo eles todos felizes ali, empolgados com essa notícia. Alguém falando assim, se alguém achou que a gente ia morrer no deserto, errou, porque a gente vai entrar na terra de Deus. Parece que eu vejo tudo isso, e é forte isso. Porque percebam, eles falam simplesmente, verdadeiramente, a terra mana leite e mel, e eis aqui o fruto. Essa é a notícia que eles dão, boa. Essa é a notícia boa que eles dão. Aí no 28 eles começam. Porém, o povo, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, e pelo ribeiro do Jordão. Percebe isso? Eles falaram duas coisas boas, três coisinhas boas. E 200.000 coisas ruins. Está igualzinho a gente hoje. Só enxerga o que é difícil. Verdadeiramente a terra é boa. Mas olha o tanto de dificuldade que tem. O tanto de aflição. É inimigo demais. Sendo que Deus havia falado o quê? Envia os espias. Para ver a terra e o povo que habita. A terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eles viram os frutos. Confirmou. Tem inimigo? Tem. Só que tem um problema aí, irmão. Você está aí ou não? Quem não quer lutar vai tentar desanimar aquele que quer. Quem não quer mudança vai tentar corromper aquele que quer mudar. Quem não quer viver no deserto, aquele que quer viver no deserto, ele vai querer fazer com que todos continuem no deserto. Aquele que não consegue confiar em Deus, ele não pode ficar sozinho. Para e pensa comigo. Se levanta toda a congregação para ir contra eles, ele vai ficar sozinho. Então quando uma pessoa não acredita no Deus, não acredita que Deus é capaz, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar desacreditar a Deus. Só que isso é forte. Por quê, irmão? E eu te pergunto. Por que nós ouvimos mais aquilo que não presta? Ao invés de valorizarmos aquilo que Deus prometeu. Porque a terra verdadeiramente é boa. A terra verdadeira emana leite e acabou. Deus não prometeu? Deus não falou? E por que as palavras negativas são mais fortes? Por que, irmão? Por que Deus falou que você vai ser alguém? Aí vem alguém e fala que você é um fracassado. Isso fica tanto na tua mente. Por quê? Por que alguém olha para você e fala assim, tu é de Deus? Aí alguém chega no momento de ira, usado pelo diabo, fala que você não presta, e fica na tua mente que você realmente não presta. Por quê, irmão?
Por que Deus fala assim, eu te escolhi? Aí alguém num momento vai falar assim, você não vai ser ninguém. Por que as coisas negativas têm tanta influência na nossa vida? Por que Deus fala, eu te chamei das trevas para a maravilhosa luz? E tem alguém que está falando assim, não, a tua vida vai continuar miserável. E a gente acaba acreditando. Por que, irmãos? Porque se alguém olha e fala assim, tu vai ser amaldiçoado, tu vai ser igual ao teu pai, igual a tua mãe, tu vai ser ninguém nessa vida, tu nasceu para sofrer, e Deus está falando, eu vim te dar vida e vida e abundância. E a gente continua acreditando que é ruim. Por que, irmão? Por quê? Eu preciso dizer uma coisa. O que você ouve, ouça isso. Marca isso que eu vou te falar. O que você ouve, todo mundo ouve. Quem ouve isso que eu falei aqui, diz amém. Quem ouve que vai ser fracassado, que não vai ser ninguém, que nasceu para sofrer, levanta a mão e diz amém. Todo mundo. Eu quero ver até quanto que vai. É fogo de palha. Daqui a pouco está bebendo de novo. Quantos não ouviram isso? Quantos não passaram com isso? Quantos já não ouviram que vai ser um fracassado? Agora eu te pergunto. Quantos já ouviram que Deus chamei pelo teu nome? Tu és meu. Quantos já ouviram do Senhor, eu te amo? Ah não, mas é que pastor, tem os murmuradores, é um negócio terrível, né? Alguém está falando assim, não, mas Deus nunca falou para mim. É mesmo? É mesmo? Deus te mostrou os cachos de uva. Deus te mostrou romã, te mostrou fruto. Não, mas na minha vida só desgraça, eu não vi nada disso. É, porque você resolveu murmurar. Você resolveu só murmurar. Mas se você começar a olhar, você vai perceber que até o vale que você enfrenta é frutífero. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Afinal, todas as coisas cooperam. Irmão, só que isso é forte. Porque a gente prefere dar ouvido àquilo que vai nos destruir, ao invés de valorizar aquilo que Deus está fazendo. Olha o 30. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso, Pedro. Olha o 30 aqui que vai falar. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: oh glória, vou ficar aqui. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Irmão, para e pensa. Se o povo todo saltou e gritou e pulou quando viu que a terra manava leite e mel, como é que será que o povo reagiu depois de tanta palavra negativa? Não, para e pensa. Teve choro. Teve crente falando que era melhor ficar no Egito. Ou não? Teve crente falando que Moisés não sabia de nada. Teve crente, irmão, que teve de levante ali. Teve um matando o outro. Teve gente voltando para a bebida. Teve gente voltando para a droga. Irmão. Começaram a cheirar a bosta de camelo. Irmão, tu vai ficar doido. Irmão. Voltaram a isso, só que entende uma coisa. Bendito seja o Deus dos remanescentes. Você é responsável pelas tuas atitudes. Tem um monte de gente querendo parar. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. A Bíblia diz que cabo leve se levanta. Irmão, isso é forte. Tem uma multidão enfurecida é difícil. Mas um homem cheio de autoridade, oh glória. Caleb se levanta, e quando Caleb se levanta, para mim, Deus se levanta com Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Olha isso. Olha isso, irmão. Está todo mundo brigando, Caleb vai e levanta a voz perante todo mundo e fala: ei! Oh glória. Oh glória. Por ordem no meio do desespero, só Deus. Por ordem no meio da aflição, só Deus. Por ordem no meio de um caos, só Deus. Mas eu louvo a Deus por isso.
Porque Deus dá autoridade para o homem exatamente neste momento. Caleb levanta a voz e faz o povo todo calar. Até Moisés. Até Moisés. E fala, agora quem vai falar sou eu. Subamos. Quem? Quem? Juntos. Ninguém vai ficar no deserto sozinho. Subamos junto. Querem mais para a igreja não? Pá! Revara a letra. Subamos animosamente. Suba feliz. Suba feliz. E possuamos-las por Selene. Voltar para cá o microfone nela. Possuamos por herança. O que é herança? É o que alguém deixa para você, sem você merecer. É aquilo que alguém deixa para você sem você merecer. Ou seja, tu não precisa lutar. É só possuir. É só tomar de direito. É só subir feliz. Irmão, tem gente que conversa com planta aqui, tem? Tem? Tem. Você conversa, Jânio? Eita. Tem gente que conversa com os frutinhos. Conversa com os frutinhos? Eu fico imaginando os frutinhos de algumas pessoas. Tem os frutinhos que se recolhem. Que se recolhem. É tanta depressão que escuta. Estava pronto para ser colhido. Se recolhe, irmão. Ai, Jesus. Sempre que eu estou falando isso, mas tudo bem, né? Ai, Jesus. Subamos e possuamos por herança. É só possuir. Porque certamente prevaleceremos contra. Irmão, você quer forte? Hã? Não, é mais que isso, Carol. A certeza do que o Deus que chamou lá no Egito e fez você cruzar tudo isso, não vai deixar você morrer. Essa certeza que tem sumido do povo de Deus. E quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Porque você está olhando para a dificuldade, mas não está olhando para a promessa. Você está olhando para a dificuldade, mas não está entendendo aquilo que Ele está te mostrando. A gente está preocupado com o dia de amanhã, e o Senhor está te mostrando as bênçãos hoje. E a gente está preocupado com o inimigo de amanhã. E a foto isso aqui, irmão. Porque ele fala assim, ó, subamos e possuamos ela por herança. Subamos animosamente e a possuamos por herança. Olha isso aqui, ó. Porque certamente prevaleceremos contra. Isso bem forte. Contra ela. Contra ela? Então, né? Responde para nós. Não seria contra eles? Não seria contra eles? E por que é contra ela no singular? É que Deus é tão Deus. É que Deus é tão Deus. Que o que para você é 30 inimigos, o que para você são 30 gigantes variados, o que para você é uma gangue que vem para destruir, o que para você são problemas infinitos, infindáveis, Deus coloca tudo num pacote. E Ele coloca tudo como impedimento para você entrar na terra que Ele prometeu. Então tudo aquilo que você vê que parece que tudo vai te matar, Deus coloca tudo no mesmo pacote. Porque aquilo que é difícil para você, Deus já está falando, eu já te dei vitória faz tempo. Então é tudo um problema só. Você se descabela porque você fala assim, eu matei Golias, mas Golias tem mais 4 irmãos, eu não sei o que eu vou fazer, ou eu cabeçudo. Por um acaso acabaram as pedras do ribeiro? Por um acaso Deus parou de agir
O Deus que derrubou um, ele derruba 4. O Deus que deu a vitória. E quando ele fala assim, contra ela, é contra tudo aquilo que está tentando fazer com que você não receba a tua promessa. Porque a tua promessa não está na terra. A tua promessa está no Deus que fez a terra. As dificuldades da terra estão tentando impedir que você enxergue a promessa de Deus. Quem está achando que a promessa vai ficar na terra, desculpa, vai ficar na terra com a promessa. Agora, eu não estou esperando pela promessa da terra, eu estou esperando pela promessa do Deus que fez a terra. Eu termino aqui, irmãos. Porém os homens que com medo subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Você percebeu isso aqui? Você percebeu isso aqui ou não? Guarde isso aqui, por favor, porque isso é muito forte. Existe uma palavra rema nesse versículo. Qual, Carol? Não. Existe uma palavra rema aqui, que você precisa guardar ela para sempre. Escuta isso aqui, Jackson. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é tentar fazer com que você desista da promessa. Assim ele fez. A terra realmente manda leite e mel. Mas nós vimos filho de Anak, nós vimos uma dificuldade lá. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é com que você desista da promessa. Sim ou não? Sim. Para que você vai lutar? É difícil. Então a primeira coisa que ele vai tentar fazer é isso. Só que se ele não conseguir, olha isso, irmão, se ele não conseguir te convencer a desistir da promessa, ele fará outra coisa. Me pergunta o quê? Ele tentará menosprezar a promessa. Perceba? E eles tentaram infamar a terra. Essa é a palavra rema. Eles tentaram infamar, que significa trazer má fama. Já que eu não consigo mudar a opinião dela, eu vou falar que a promessa de Deus também não é tão importante. Eu vou falar que a terra também não é tão boa assim. Eu vou tentar diminuir aquilo que Deus está fazendo. Ó, Deus vai te usar. Não, mas como eu não quero que Deus te usa, de vez em quando você vai ter uma revelaçãozinha. Mas nada demais, tá? Ah não, a terra que você vai, a terra não é tão boa assim. Não vale a pena lutar por um cacho de uva se ele tem tanta dificuldade lá. Toda vez que o diabo não conseguir com que você mude de opinião, ele vai tentar diminuir aquilo que Deus prometeu que fará na sua vida. Ele tentará diminuir na tua mente. Ele tentará diminuir no teu coração. A promessa de Deus não muda, é a mesma. A terra verdadeiramente mana leite e mel. Só que como eles não conseguiram mudar o coração do povo, eles estão falando, mas não tentaram infamar a terra. Mas a consagração não é tudo isso. Sabe? Não vale a pena tudo isso. Sabe? Para que você vai ser obreiro? Menosprezar. Ele começa a menosprezar. Para que você vai ser obreiro? Para que você vai para a igreja? Não tem tanta vantagem assim. Vai para o mundo, vai. Eles tentam menosprezar. Eles tentam infamar aquilo que Deus falou para você. Só que uma coisa é tremenda, irmão. Por isso que nós começamos falando o quê? Qual voz você precisa continuar ouvindo? No meio desta caminhada. Ou você acha que o diabo não vai tentar tirar você do centro da promessa de Deus? Ou você acha que quanto mais próximo você estiver de alcançar a promessa de Deus, você acha que o inimigo vai ficar feliz e não vai querer ouvir? Por isso, irmão, por isso, escuta isso. Por isso que o inimigo tem trabalhado tanto na mente das pessoas. Eu estou pregando aqui, irmão, me acredite quando eu falar.
Eu consigo ver aqui 10, 15 mentes viajando para tudo quanto é lugar, menos para a palavra. E eu te pergunto, quem está fazendo isso? Isso não é o diabo tentando tirar o foco? Já que elas não conseguiram deixar de vir, eu falo para elas que não tem tanta importância o estudo desse. Eu falo que não tem tanta importância ouvir essas palavras. Eu coloco para eles que eles têm que pensar no dia de amanhã. Eu coloco para eles que eles precisam pensar nas dificuldades que estão enfrentando. E o Senhor está falando, sabe o quê? Se atente à minha promessa. Se atente ao que eu prometi, não agora, mas lá atrás. Se atente ao que eu prometi quando você ainda estava vivendo no Egito. Aleluia. Aleluia. Olha o 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Eu fiquei me perguntando. Escuta isso aqui, você está aí ou não? Por favor. Se tudo aquilo que eu te falei você não prestou atenção, preste agora. Preste atenção agora. Eu fiquei me perguntando muito. Por que Deus... Olha isso, comprador Rosemary. Por que Deus, se queria mostrar para o povo que esta era a terra, que aquela era a terra, Luciano, por que Deus deixou o povo ver os gigantes? Por que Deus deixou o povo ver tanta dificuldade? Por que Deus te deixa ver tanta aflição? Por que Deus te deixa passar por tantas dificuldades? Por que Deus permite que tanta coisa difícil aconteça em nossas vidas? Não seria muito mais fácil o Senhor nos entregar apenas o leite e o mel? Não seria muito mais fácil, depois de entregarmos a nossa vida e aceitarmos Jesus como Salvador, que tudo ficasse mais fácil em nossa vida? Não seria muito mais fácil? Não seria muito mais simples? A vida não deveria ser muito melhor? E o Senhor me respondeu.